partir de agora está gravando, então já iniciamos aqui e vamos iniciar essa conversa aqui a respeito da composição do sistema solar. Isso é uma coisa que eu tenho repetido semanalmente para as escolas que visitam o planetário, porque são trazidas por professores, professoras de diferentes disciplinas. E normalmente as sessões que o pessoal busca no planetário, claro que quando a gente está funcionando, né? Porque desde 14 de março que nós não pudemos mais atender as escolas, né? Eu enfatizo ao final das sessões a questão da composição do sistema solar, porque é muito recente a gente dizer que o sistema solar tem dois cinturões de asteroides. Então eu enfatizo isso, porque isso dá uma mudança grande mesmo para tudo que a gente conhece a respeito do sistema solar. Então, na sequência lá, olha, primeira informação, tem uma estrela no sistema solar. Tem sistemas planetários que eles têm mais de uma estrela. São chamados sistemas binários de estrelas. Tem sistemas ternários, ou sistemas triplos de estrelas. E muito mais do que isso, sistemas múltiplos. E fica uma loucura a órbita desses planetas em torno de duas ou mais estrelas. Duas estrelas, por exemplo, o planeta, enquanto gira em torno de uma, ele faz um anel à órbita, né? Com duas estrelas, ele pode fazer um número 8, girando em torno das duas estrelas, entendeu? Número 8. E colocar uma terceira estrela, pronto, ele pode fazer uma órbita em forma de triângulo. Então o negócio fica muito complexo, né? Ou até o triângulo e em alguns momentos entrando, passando pelo meio desse triângulo, né? Fica bem complexo o negócio, né? E tem situações de que não há planeta nenhum. As estrelas são isoladas, sozinhas, solitárias, ou sistemas binários ou múltiplos de estrelas sem planetas. Essas situações em que não há planetas são as situações no qual esses sistemas de estrelas ou as estrelas sozinhas nasceram de nuvens gasosas de hidrogênio, mais nada. Então, se formarem planetas, vão formar planetas gasosos. E muitas vezes, com o tempo, esses gases se espalham pelo espaço e o planeta é desmanchado por causa do calor da estrela. Para formar planetas rochosos, planetas metálicos, precisa ser uma nuvem de gases e poeira. A poeira faz toda a diferença, que são os materiais rochosos e metálicos. Então, o nosso sistema nasceu de uma situação dessa. O sistema planetário, o sistema solar, nasceu desse jeito. Então, a gente sempre vai lembrar, nós somos poeira de estrelas, nós somos filhos e irmãos das estrelas, nós somos restinhos de estrelas. E esses elementos químicos diferentes do hidrogênio e diferentes do hélio foram formados dentro das estrelas e na morte das estrelas. Então, há um disco de poeira em volta da estrela central. Então ela se tornou central, porque tudo está em volta dela. Então aconteceu isso no nosso sistema solar. Essa é a estrutura que a gente vê hoje e essa é a teoria que a gente monta, né? Que tudo surgiu em volta do Sol. Bom, o segundo item aí, planetas rochosos e metálicos. Eles são chamados de planetas terrestres, porque são muito parecidos ao planeta Terra. São pequenininhos, todos eles têm um núcleo, um manto, uma crosta, uma atmosfera fininha ou nem tem atmosfera, como é o caso de Mercúrio. A Terra tem um satélite natural, que é a Lua. Marte tem dois, que são dois asteroidezinhos capturados.
Vênus não tem nenhum satélite, Mercúrio não tem nenhum satélite. Esses são chamados planetas rochosos e metálicos, ou planetas terrestres. Tem um outro nome, planetas telúricos, telúricos relativo à Terra. E eles estão mais próximos do Sol e são os menorzinhos do Sistema Solar. Depois, terceiro item aí, cinturão de asteroides. E são asteroides rochosos e metálicos. Eles estão no anel externo em volta dos planetas terrestres. Esses asteroides têm tudo quanto é tipo. Tem asteroide maciço de rocha, tem asteroide maciço de metal e tem asteroide que é chamado pilha de escombros, que são um monte de pedaços de rocha que estão unidos gravitacionalmente, mas não estão coesos. Eles são fragilmente unidos. É fácil arrancar pedaços deles com o movimento de rotação, às vezes são ejetados os materiais. A gravidade é baixa nos asteroides. Tá? E os asteroides são pequenos. Eles têm centímetros, têm metros, eles têm dezenas de metros, têm até centenas de metros, chegando até a alguns quilômetros os asteroides. Tá? O maior asteroide é chamado Vesta e ele tem pouco mais de 500 quilômetros. Tá? É importante mencionar que qualquer corpo com 300 quilômetros de diâmetro, ele assume a forma esférica, porque a gravidade comprime o astro e o material por dentro esquenta de tal maneira que as rochas derretem e acabam se moldando a esse apertão gravitacional e eles ganham a forma esférica. Então, acima de 300 quilômetros, é fácil encontrar asteroides com formato esférico. E abaixo disso, eles têm formas irregulares, tá? Como grandes blocos de materiais. Né? Depois dos asteroides, vem um outro item aí, que são os planetas gasosos e os corpos congelados. Os planetas gasosos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eles têm grandes atmosferas, a gente só vê a atmosfera deles, a gente não consegue ver abaixo dessas nuvens, nós não sabemos se esses planetas têm superfície, e eles são feitos praticamente pela atmosfera. Talvez eles tenham um núcleo sólido, pequenininho, do tamanho da Terra ou menor que a Terra, e uma atmosfera gigantesca. Então eles são os maiores astros do Sistema Solar, esses planetas gasosos, e tem corpos congelados girando em torno deles, que são os satélites deles, chamados satélites naturais. São corpos metálicos e rochosos com superfícies congeladas. E ali também a gente encontra cometas que estavam passando por dentro do Sistema Solar e tiveram suas órbitas perturbadas pela gravidade desses planetas e acabaram ficando na parte interna do Sistema Solar. É o caso do famoso cometa Halley, que passa pelo Sol, atravessa as órbitas de todos os planetas e vai até perto da órbita de Netuno e volta. Né? Então são corpos congelados. Muitos desses corpos congelados formavam o cinturão de asteroides. E com o tempo, a parte congelada da superfície foi perdida, evaporou-se e ficou só mesmo a parte rochosa e metálica. Então a gente acredita que muitos asteroides no passado foram cometas. Então, se a gente tirar a parte congelada da superfície do cometa, ele fica igualzinho um asteroide. E também, muitos desses satélites naturais dos grandes planetas, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, podem ser cometas capturados. E que agora giram em torno desses planetas e a gente chama de um satélite natural, mas que poderia ser um cometa. Né? E depois vem lá, cinturão transnetuniano, ou cinturão de Kuiper, ou cinturão de Plutinos.
Transnetuniano porque está depois de Netuno. Kuiper é porque foi um astrônomo dos anos 50 que sugeriu a ideia de que haveria esse cinturão depois da órbita de Netuno. E Plutinus é porque a gente entende que esses astros eles são muito parecidos com Plutão. E é a região onde estão astros parecidos com Plutão. Então, daí chamá-los de Plutinos. Então, ali estão os chamados planetas anões, como é o caso de Plutão. Tem asteroides e tem cometas. Muitos cometas. Tá? Eu vou definir para vocês o que é planetas anões. Isso é muito importante. E depois, lá nos limites do Sistema Solar, tem a nuvem de Oort. Essa também foi um astrônomo que sugeriu a existência dessa nuvem de cometas a praticamente 1 ano-luz de distância do Sol. Então a luz teria que viajar durante 1 ano para a gente chegar nessa distância, o que dá perto de 10 trilhões de quilômetros de distância. E é uma nuvem que dá a volta em todo o Sistema Solar. Eu vou mostrar uma imagem do que a gente imagina que seja essa nuvem de Oort, tá? Formada, portanto, por cometas. Então, essa é a estrutura do Sistema Solar. Bom, aí nós temos agora uma imagem fora de escala, tá? Veja que está escrito Sol e planetas do Sistema Solar, e embaixo está escrito em ordem de distância e em escala de tamanho. Então está em escala de tamanho, mas não está em escala de distância. Então note, do lado esquerdo da imagem, tem lá uma parte amarela que é o Sol. Então ali é uma ideia do que seria o disco do Sol, ou um pedacinho do disco do Sol, comparado ao tamanho dos planetas. E aí vem os planetas, né? O mais visível aí, o grandão, é Júpiter, depois tem Saturno, que a gente vê aí os anéis, Urano e Netuno. Então, em tamanho, eles são desse jeitinho. E ali mais pertinho do Sol, praticamente a gente não consegue ver ali Mercúrio, depois tem Vênus, a Terra e Marte. Bom, aqui eu marquei, olha, nesse retângulo, os planetas telúricos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E agora os demais são os chamados planetas gasosos, ou planetas gigantes, ou ainda a gente chama de joviano. Essa ideia de joviano é que eles são parecidos com Júpiter. Muito bem, aqui então, essa imagem, ela mostra duas coisas para a gente. Lá no centro, em amarelinho, é o Sol e os planetas estão girando em volta. E aí está mostrando o cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter e o cinturão de Kuiper, depois da órbita de Netuno, onde Plutão está incluído. Então veja que esse desenho está mostrando a órbita de Júpiter como um anel em vermelho. E aí veja que lá no meio está saindo esse anel em vermelho, né? Para mostrar ampliado, em zoom. Ali está a órbita da Terra num anelzinho azul, depois a órbita de Marte, vem os asteroides ali, entre Marte e Júpiter, e depois essa composição maior, mostrando as órbitas dos outros. Note como Plutão, nessa órbita em branco, ele é bem inclinado com relação às órbitas dos outros. Então, ele destoa muito das órbitas dos outros planetas, né? Então ficou difícil, inclusive por isso, sustentá-lo como planeta. Tá? Essa imagem mostra aí agora a órbita mais externa aí é de Júpiter, e aí vocês veem lá no meio o Sol em amarelinho, e depois vem os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e note que tem aí umas poeiras, né, mostrando onde está aproximadamente o cinturão de asteroides, e tem também, vocês talvez estejam lendo aí, os asteroides troianos, que são esses asteroides que estão na órbita de Júpiter, mas eles acabam formando um triângulo com o Sol. Eu vou desenhar esse
esse triângulo aqui. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, de Sol até... Ah, não, preciso de uma cor melhor. Essa daqui não marcou legal, não. Vamos ver aqui se essa caneta faz aqui, ó. Tá, agora deu. Do Sol a Júpiter, ó, faz uma reta. Se a gente pegar aqui o meio dos troianos, puxar aqui para o Sol, aqui o meio dos troianos, puxar aqui para o Sol, e a gente puxa depois aqui, ó, dos troianos para Júpiter e dos troianos para Júpiter. Desenhou aí dois triângulos. Então, o que significa que Júpiter e o Sol, eles estão puxando igualmente esses asteroides. E eles ficam aí presos gravitacionalmente pelo Sol e por Júpiter. Então, conforme Júpiter gira em torno do Sol, esses asteroides troianos, eles acompanham. Então, eles nunca mudam essa posição. Tá? Bom, e aqui, mostrando o anel mais externo, já numa outra escala, né? Mostrando ali esse grande disco, que é o cinturão de Kuiper, cheio de cometas, cheio de asteroides, e ali está a órbita do planeta Plutão, e também está mostrando aqui um outro asteroide aí, que na verdade ele é triplo, tá? Tem 3 asteroides conectados aqui, então tem algumas curiosidades aí nessa região, bem distante. Bom, e aqui essa imagem é fraquinha, mas ela pretende mostrar que ali no meio tem uma estrela, que é o Sol, e em volta tem esse monte de pontinhos brilhantes, que seria a nuvem de Oort. Então aqui assim tem um disco, né? Eu vou marcar aqui com a caneta, né? Olha assim, aqui tem um disco, e aqui tem um outro disco, que é mais ou menos marcando a órbita, então os planetas, né? E aqui em volta, né, tudo assim espalhado em volta onde estão os outros cometas. Tá? Bom, e aí vamos para a definição de planeta, que é uma definição que ela varia ao longo do tempo. Né? Então, na antiguidade, planeta era um astro errante. O que significa errante? É que ele não fica parado. Ao contrário das estrelas paradas no céu, aparentemente paradas, porque elas também se movem em torno do centro da galáxia, os planetas, eles receberam esse nome planeta, que é uma palavra mesopotâmica, que depois foi traduzida para o grego como planeta. E aí ficou esse nome, tá? Então, planeta é um nome grego para astro errante, que é o nome original lá na Mesopotâmia, mas a gente não sabe qual é a palavra que era usada na Mesopotâmia para astro errante, né? Então, ele se move no céu. Então, era considerado que havia 7 planetas. Então, eu pus aqui, ó, tá abreviado, ó, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Então, tá aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Então, aqui tem 5 planetas, que são aqueles que a gente conhece e que eu mostrei hoje no Stellarium para vocês, que eles estão visíveis no céu. Então, de madrugada está visível Vênus e também Marte, né? E agora, ao anoitecer, é visível Mercúrio, Júpiter e Saturno, depois é visível Marte. E olha aqui que interessante, também se considerava como planeta o Sol e a Lua. Também, porque nessa definição, o Sol e a Lua são astros errantes, eles também se movem entre as estrelas. Então, por causa disso, na antiguidade, decidiu-se entender que eles eram deuses no céu. E como deuses no céu, eles tinham que ser celebrados. E eles tinham influência sobre as pessoas na Terra. Então veio daí o nascimento da astrologia, que nasceu junto com a astronomia, na verdade.
Mas a astrologia até hoje continua com essa ideia de que esses astros interferem na vida das pessoas. Mas sem saber o que eles eram, achavam-se que eles eram deuses, né? Depois, com o passar dos séculos, chegou-se à conclusão de que o Sol não era um planeta. Isso é mais ou menos lá, quase que na época do Copérnico, do Galileu Galilei, tá? Isso eu estou falando de século XVI e século XVII, que foi se entender que o Sol é mais uma estrela no céu. E as pessoas ainda hoje, no século XXI, se espantam com essa informação, quando a gente diz que as outras estrelas visíveis no céu são sóis. E por serem sóis, tem em volta delas planetas e tem em volta delas planetas com vida. E que esses planetas não são nem melhores nem piores que o planeta Terra. Vejam que essa afirmação que eu acabei de fazer, quem fez ela pela primeira vez foi Giordano Bruno, e por fazer essa afirmação e arrumar brigas com a Igreja Católica por várias coisas, no ano de 1600 ele foi morto, queimado vivo, na fogueira da Inquisição. Então veja como que essa é uma afirmação que hoje nos parece tão natural, mas em 1600, portanto aí há 500 anos atrás, 400, né? 420 anos atrás, ela era absurda, né? Mas é importante a gente entender isso. Então o Sol, ele é uma estrela como qualquer outra estrela que está no céu. E hoje nós conhecemos 2.000 estrelas que têm planetas à sua volta. E conhecemos hoje mais de 4.600 planetas em volta de estrelas, chamados planetas extrasolares ou exossolares. Tá? Se alguém quiser fazer pergunta, abre o microfone, fala, ou escreve no chat, alguém lê a pergunta aí. Tá? Bom, outra coisa foi a Lua, que está aí, Lua, satélite natural. A primeira pessoa a estabelecer que a Lua é um satélite natural foi Johannes Kepler, também no século XVII, contemporâneo de Galileu Galilei. Foi Kepler que criou esse nome satélite, porque o Galileu apontou o telescópio para Júpiter, viu aqueles 4 satélites que eu mostrei hoje para vocês no estelário: Io, Ganymede, Calisto, Europa. E viu que esses satélites giram em torno de Júpiter. Eu não pude fazer essa demonstração para vocês, mas um outro momento eu posso fazer, né, os planetas girando em torno de Júpiter. Né? E aí, o Kepler, quando compartilhou a novidade dessa descoberta, né, que Galileu apresentou isso, o Kepler criou esse nome, satélite. Então, como Júpiter tem 4 desses satélites, então a Lua também é um satélite da Terra. Então foi a partir daí que sobraram 5 planetas do Sistema Solar. O Sol se tornou uma estrela e a Lua se tornou um satélite natural. E aí continuou Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os demais eu vou comentar ainda nesse PowerPoint como é que eles foram descobertos, Urano e Netuno, tá bom? Agora vocês veem no PowerPoint, 2006. Né? 2006, vou marcar aqui em vermelho, esse ano 2006 foi o ano em que se estabeleceu a atual definição do que são planetas. Bom, então vem lá o número 1. O planeta ele é um corpo esférico que orbita em torno de uma estrela. Então ele tem que ter mais de 300 quilômetros de diâmetro para que ele seja esférico. E ele tem que orbitar uma estrela. É claro que essa foi uma definição feita para o Sistema Solar, mas que ela tem que valer também para os outros sistemas múltiplos de estrelas, né, os chamados sistemas de planetas extrasolares ou exossolares. Né?
Mas aqui eu colocando para o sistema solar é em torno de uma estrela. É um corpo esférico, gira em torno de uma estrela. Muito bem. Agora o 2 é um pouco mais complicadinho para entender. Esse planeta, para ele ser chamado planeta, ele tem que ser soberano na órbita. Então ele tem que ser o maior corpo nessa órbita. Então isso significa que gravitacionalmente ele limpou os corpos menores dessa sua órbita. Então, se fosse um planeta como a Terra no cinturão de asteroides, a Terra não seria chamada de planeta, porque está cheio de asteroides em volta. Agora, por causa da massa da Terra, com o passar do tempo, os asteroides bombardeassem a Terra e desaparecessem ou ficassem pouquíssimos, aí a Terra seria chamada de planeta. É o que acontece hoje com Ceres. Ceres é um planeta anão, ele é esférico, ele tem quase 1000 quilômetros de diâmetro e está no cinturão de asteroides. Mas tem um monte de asteroides, tem milhões de asteroides. Até pouco tempo atrás eram milhares, agora são milhões de asteroides que a gente conhece hoje. Ele não limpou essa órbita, então ele é um planeta anão. Então tá ali, ó, planeta anão. Ele é esférico, ele orbita a estrela, mas ele não é o soberano na órbita, porque ele não limpou a órbita. O caso de Plutão, o que acontece? Plutão, ele divide a órbita dele com Netuno. Ele atravessa um pedacinho da órbita de Netuno. Então, Netuno é o maior planeta da órbita, ele é o soberano. E Plutão, apesar de ser esférico e girar em torno do Sol, ele é o menorzinho. Por isso que foi criado o planeta anão. A coisa não é tão simples assim, ela é mais complexa, mas eu não vou tomar o tempo de vocês explicando isso tudo. Lá na live que eu sugeri, aquela terceira live astronômica, Curiosidades sobre o Sistema Solar, feito pelos colegas da Universidade de Jataí, Universidade Federal de Jataí, lá eu explico em detalhes essa questão do planeta anão, tem toda uma história envolvendo Plutão aí. Talvez eu conte alguma coisinha hoje. Vamos ver como é que vai o tempo aqui. Vejam aqui, está em escala, representado ali atrás o planeta Júpiter, o Saturno com os anéis. Pouco mais à frente, Netuno, que é o bem azulado. Depois Urano, que é um azul mais fraquinho. E depois, em ordem de tamanho, está aí a Terra, Vênus, que é praticamente do tamanho da Terra, um pouquinho menor, depois o Marte, depois o Mercúrio, e está ali representado ainda ali, bem pequenininho, menor de todos, Plutão, mostrando que Plutão ele é um astro tão pequeno que ele é menor do que a Lua, que gira em torno da Terra. Portanto, isso também é algo muito difícil para continuar mantendo Plutão como um planeta. Por isso, foi criada essa categoria planeta anão para poder incluir Plutão. E afora o Plutão, também se incluiu aí outros astros que são o Ceres, o Makemake, o Haumea e o Eris, junto com Plutão, que são, portanto, os 5 planetas anões. Eu vou mostrar imagens deles para vocês logo mais nesse PowerPoint. Aqui está representado em escala de tamanho o Sol, essa grande bola laranja, e a gente mal vê os planetas aí, né? Mas eles estão aí. O Júpiter, o Saturno está sem anéis para poder caber nessa escala apertadinha aí. Tem Urano, tem Netuno, está ali marcado por uma setinha a Terra, e tem uma setinha ali marcando Plutão. E entre a Terra e Plutão estão ali o Vênus, o Marte e o Mercúrio também mal dá para ver. Tá? Quanto aos satélites naturais, isso aqui é número atualizadíssimo. A Terra tem um satélite, que é a Lua. Marte tem 2, que é Phobos e Deimos, que são 2 asteroides do cinturão de asteroides capturados, que giram em torno de Marte. Júpiter tem de tudo. Júpiter tem astros maiores do que a Lua, maiores do que Mercúrio, que seriam verdadeiros planetas se estivessem soltos girando em torno do sistema solar, e provavelmente eles estavam na origem do sistema solar,
e foram aprisionados pelo campo gravitacional de Júpiter. Tem cometas, tem asteroides girando em torno de Júpiter. Inclusive, assim, Júpiter ele gira igual à Terra, tá? No mesmo sentido que a Terra. Só que tem... então, vamos colocar assim na minha mão, né? Se ele gira assim, então a maioria dos asteroides, os satélites giram também assim, né? Só que tem satélites que giram ao contrário, o que indica que foram aprisionados recentemente por Júpiter, tá? A mesma coisa acontece com Saturno, com 82 satélites. Esses números eles tendem a variar. A maioria desses satélites não tem nome, eles são números e podem ser reinterpretados, sei lá, nunca aconteceu, né, de um satélite anunciado deixar de ser satélite, né? Mas o que pode acontecer mesmo é aumentar esses números, né? Urano tem 27, Netuno 14, mas certamente se fosse enviado uma sonda espacial para Urano e uma sonda espacial para Netuno, com o tempo a gente descobriria muito mais satélites em volta deles, né? Porque Urano e Netuno foram só pela visita da sonda espacial Voyager 2. Foi o único astro que passou lá, a única sonda que passou lá perto e fez imagens desses astros. E foi uma passagem muito rápida, o suficiente para a gente saber hoje esse número de satélites, né? Agora, Júpiter e Saturno não, eles foram visitados por outras sondas espaciais e a cada viagem dessa a gente descobre mais novidades desses planetas e dentre eles o número de satélites. Agora eu pus em amarelinho aqui os planetas anões que têm satélite. O único que não possui satélite é Ceres. Aliás, também entre os planetas, que está em vermelho, quem não possui satélite, Vênus e Mercúrio não possuem satélites, né? E aqui os planetas anões. Plutão tem 5 satélites em volta, Eris tem 1, Makemake tem 1 e Haumea tem 2. E é incrível a gente saber que eles têm esses satélites, porque são astros muito distantes da gente, a gente conseguir ver esses satélites. Plutão foi visitado em 2015 por uma sonda espacial chamada Novos Horizontes, New Horizon, e não teve nenhuma novidade a não ser além desses 5 satélites que já se conhecia, né? Bom, agora começar um por um, né? Aí está Mercúrio. Mercúrio é visível aí por composições de imagens, são várias imagens feitas para formar uma só. E aí vocês estão vendo duas, né? Uma de um hemisfério e outra de outro hemisfério. Mercúrio lembra muito a superfície da Lua, cheio de crateras. E o que Mercúrio tem em comum com a Lua é o fato de os dois não possuírem atmosfera, o que faz com que o céu, durante o dia, seja claro com a presença do Sol, mas ao mesmo tempo o céu é negro, né? E a noite é extremamente fria, né? O lado escuro de Mercúrio, ou melhor, o lado noturno de Mercúrio, a temperatura chega aí a uns 150 graus negativos. E do lado voltado para o Sol, chega a pouco mais de 400 graus. O fato é que Mercúrio gira devagarzinho, e, portanto, para ele completar um dia, ele chega a completar primeiro um ano, ou seja, uma órbita em torno do Sol. Então, ele completa uma órbita em torno do Sol a cada 58 dias. E o dia dele demora 88 dias. Então ele quase que precisa de 2 anos, quase 2 anos, para poder formar um dia, né? Então é porque a gravidade do Sol que está fazendo isso. Ele está freando o Mercúrio, fazendo o Mercúrio girar cada vez mais devagar, e talvez no futuro Mercúrio fique com sempre uma face voltada para o Sol, tá? Bom, e o fato de não ter atmosfera, portanto, não chove
não tem vento, não tem água líquida na superfície, porque tem água congelada dentro de crateras muito profundas, onde a luz do Sol não chega, o calor do Sol não chega, e fica lá essa água congelada, trazida por asteroides, trazida por cometas que impactaram com Mercúrio, né? Mas, portanto, as feições da superfície não se modificaram ao longo do tempo. Aqui é Vênus. Essas três imagens elas são iguais. A primeira é original, cheia de defeito, e a segunda e depois a terceira foram corrigidas digitalmente, de maneira que a gente consegue, portanto, ver aí um disco, né? Eu vou marcar aqui com a caneta vermelha, né? Aqui assim, ó. Esse disco aqui, ó, é o pezinho da nave Venera. É uma das naves da ex-União Soviética, atual Rússia, que foi lançada lá para Vênus e, portanto, a gente vê aqui o pezinho da nave, e a nave sobreviveu pouco tempo, porque a pressão atmosférica aí equivale quase a 1.000 quilômetros de superfície dentro do oceano da Terra, dá 90 atmosferas. Uma temperatura de mais de 500 graus positivos e ainda chove chuva ácida, ácido sulfúrico, muito concentrado. Então, um ambiente terrível. E essas naves, essas sondas veneras aí, sobreviveram poucos minutos na superfície. A gente pode ver também aqui, ó, um bracinho dela aqui, ó, tá? E as rochas que a gente vê são rochas vulcânicas. Todos os locais onde essas sondas pousaram foram locais vulcânicos, né? Aqui a gente também vê a mesma coisa, a imagem consertada aí digitalmente, né? Aqui de novo, em vermelho são partes da nave. Isso é uma outra sonda Venera que pousou num outro lugar, num outro sítio, né? Mas todas as rochas que a gente vê nessas imagens são rochas muito parecidas com rochas do Havaí, tá? Vulcanismo tipo havaiano, tá? Bom, aqui a gente vê bem, né, ó, nessa imagem, a gente vê aqui, ó, o pezinho da nave, né? Isso aqui também, né? Um bracinho aqui. Aqui também, ó, a gente vê o bracinho da nave. Vamos ver se vocês estão acordados, estão prestando atenção. Eu deixei de marcar alguma coisa nessa imagem que fosse a nave? Tem um negócio ali na frente, né? Legal. Ó, vou marcar em amarelo aqui, ó. Essa coisa aqui, ó. Gente, ninguém sabe o que é isso, tá? Isso não é pedaço da nave. Não é. E tem umas imagens que eu já cheguei a ver aí, e que esse negocinho ele desaparece. Olha lá, aqui está colorizada a imagem, né? Esse negocinho desaparece, então esse negocinho se mexe. Deve ser algum ser vivo, tipo caranguejo lá na superfície de Vênus. Até os anos 40, não, peraí, isso aí foi nos anos 60, até os anos 80, é isso, até os anos 80 tinha um astrônomo, um físico russo, que o cara defendia que isso aí era uma forma de vida na superfície de Vênus, né? Mas nunca foi admitido. Eu sempre achei que era um pedaço da nave, até eu saber dessa polêmica aí, tá? Então, bom, outra coisa curiosa, né? Agora que essa imagem foi colorizada com as informações que a gente tem de Vênus, você consegue ver um céu alaranjado. Essa é a cor mesmo lá no céu de Vênus e ele é nublado o tempo todo, tá? Olha aqui de novo o tal do caranguejinho, olha como ele aparece lá em duas imagens, olha. Aqui parece que ele virou a barriguinha para cima, sei lá o quê. Aqui ele tá meio. Ele veio ver o que é a nave. Porque quem olha aí fala, não, isso é um pedaço da nave. Não é pedaço da nave. Não é. E veja que é um terreno escuro, né? Com bloquinhos de rocha e tudo mais, de erupção vulcânica, né? E o que é esse treco que apareceu aí? Parece até que ele tem uns bracinhos, sei lá. Sei lá. Eu acho que isso nunca será respondido, só com novas sondas na superfície de Vênus.
Bom, essas três imagens, elas são falsas. Falsas em qual sentido? Falsa na cor, falsa nas alturas que aí estão representadas. Então, são resultados de imagens feitas por radar, pela sonda Magalhães, que ao viajar para Vênus, o radar consegue atravessar as nuvens e, portanto, essas cores são falsas, inclusive no horizonte aparece preto, porque foi tirado o céu. Então as cores são falsas, mas elas mostram para a gente tonalidades claras e escuras, de maneira que a gente consegue ver uma cratera aqui assim, né? E tem umas coisas mais claras, como se fosse a lava escorrendo. Lá no fundo parece ter uma montanha vulcânica, esse do lado aqui é uma montanha vulcânica. E aí o que foi falso também? Houve um exagero na escala vertical. Vocês vão aprender isso em cartografia. Exagero na escala vertical para enfatizar a altura. Então aqui está enfatizada a altura desse vulcão aqui. Tá? Aqui embaixo também tem aí material para esse escorreu, né? Aqui também vocês vão aprender em cartografia projeção cartográfica. Essa é a projeção cilíndrica de Mercator. Então, o globo de Vênus foi transformado num tapete, né? Algo muito plano. E aqui assim seria o polo norte, na parte superior da imagem, a parte inferior da imagem é o polo sul, né? E a gente vê aí umas manchas claras, que nitidamente são lavas vulcânicas recentes. Tem crateras que podem ser vulcânicas ou por impacto meteorítico, e tem áreas mais escuras que devem ser lava vulcânica mais antiga. Olhando o planeta como um todo, agora numa esfera, ele é assim. Para vocês terem uma ideia, essa grande faixa esbranquiçada, ou mais clara, melhor dizendo, ela tem aproximadamente a área do continente África. É um grande derrame vulcânico. Aqui ao sul tem uma faixinha meio estranha, eu vou pintar ela em vermelho aqui, ó, que isso daqui é falha na obtenção de imagem, tá bom? É isso. Próximo. Agora estamos olhando aqui um outro hemisfério de Vênus, né? Então aí, o que aconteceu? Arrancou-se a atmosfera de Vênus e nós estamos olhando para a superfície a partir de mapeamento radar que foi feito. Agora, aqui essa imagem colorida, foi feito um mapeamento de altitudes, topografia de Vênus. Aqui embaixo tem uma escalinha, e essa escala que ela mostra para a gente é o seguinte: as áreas que estão num roxo muito forte são áreas profundas. As áreas que vão passando depois por um verdinho são um pouco mais altas, o amarelo mais alto ainda, o laranja mais alto, o vermelho mais alto ainda. Então, aqui assim ao norte, a gente vê uma região esbranquiçada, em torno de uma coisa vermelha, e tem grandes bacias azuladas. O curioso é que se jogasse água aí dentro, formariam oceanos, e no passado Vênus certamente teve oceanos. Essa é aquela grande área que eu disse que tem mais ou menos a área da África, de um grande derramamento, lava vulcânica e alto. Onde é que estão os oceanos de Vênus? Eles estão na atmosfera. Os oceanos evaporaram e estão na atmosfera. Aqui são amostras de rochas lunares. Elas são pequenas, são amostras de mão. Aqui tem uma escalinha em cima aqui, que está mostrando essa escala toda tem 5 centímetros, então são amostras pequenas. E aqui a gente vê 4 tipos diferentes de rocha, né? Essa rocha do canto superior esquerdo é um chamado anortosito, que é aquela parte branca, aquela parte clara da superfície da Lua, que são as rochas mais antigas. Depois, ao lado, a gente tem aqui uma brecha vulcânica. A brecha ela é nitidamente lava vulcânica retorcida. Depois, embaixo, tem 2 outras amostras. Essa do canto inferior direito é uma rocha também proveniente das partes mais antigas da Lua. Por isso a gente chama de continente. Não é um nome adequado, né?
E aqui ao lado esquerdo tem também uma amostra vulcânica, basalto, todo furadinho. Então essa aqui é basalto, aquela outra ali também é um tipo de basalto, é lava vulcânica, as duas escuras. Elas vêm das partes escuras da Lua, chamadas também de mares lunares ou oceanos lunares. Apesar de a gente saber que não tem água na Lua, receberam esses nomes porque na Idade Média o pessoal achava que tinha água na Lua. Tá? Uma curiosidade é que esses furinhos aqui nessa rocha basáltica, esse basalto ele é chamado de basalto amidalítico, porque parece as amígdalas da garganta das pessoas, né? Ou dos animais. Né? E aí ficam esses buraquinhos por onde saiu o gás quando essa rocha estava extremamente quente e ela esfriando depois da erupção vulcânica, saindo gás. A diferença é que, como na Lua não tem atmosfera, o gás saiu, foi embora rapidamente e os buraquinhos ficaram lisinhos. Aqui na Terra, essas rochas, basalto amidalítico, esses buraquinhos são preenchidos por cristais de ametista ou outro tipo de quartzo, porque ametista é quartzo. Então forma quartzo, formam cristais ali dentro, indicando que aquela rocha esfriou num ambiente que tinha atmosfera. Então foi formando cristalzinhos, porque foi uma evaporação mais lenta desses gases. A Lua, como não tem atmosfera, foi tudo muito rápido. Então isso é uma das provas de que esse basalto foi trazido da Lua, porque é impossível encontrar um basalto desse tipo na Terra, que tenha evaporado todo esse gás num ambiente que não houvesse atmosfera. Tá? Aqui algumas imagens da superfície da Lua. De novo, a Lua, igual ao Mercúrio, não tem atmosfera, por isso o céu aparece escuro. A gente consegue perceber uma tridimensionalidade na superfície da Lua. Então a gente vê aqui crateras, eu vou marcar aqui em vermelho. A gente vê aqui, ó, uma cratera aqui, outra cratera aqui. A gente percebe, né, que tem uma parte iluminada pelo Sol. A luz do Sol vem da direita da imagem, né? Aqui outras crateras também. E ela tem uma parte escurinha, né? E a gente consegue ver também aqui, ó, montanhas, né? E ver uma parte clara e ver sombras também em torno dessas montanhas, né? Então tudo isso nos dá a sensação de 3 dimensões na superfície da Lua. Bom, aí a imagem de um dos astronautas na superfície da Lua com um jipe lunar. Os jipes lunares foram levados nas missões. É bom lembrar, né, que quem pousou primeiro na Lua foi Apolo 11. Mas normalmente as pessoas acham que só teve Apolo 11. Né? Essa semana, por exemplo, eu estava na minha aula particular de espanhol, e o meu professor é espanhol, né? Mas ele vive aqui no Brasil, em Trindade. Né? E aí ele me perguntou, eu tenho uma dúvida, realmente os astronautas foram para a Lua? Né? É claro que quando eu vou responder isso, tem que ser 1 hora de resposta. Né? Eu até falei para ele, olha, eu tenho um PowerPoint feito sobre isso, mostrando todas as evidências que os astronautas tiveram na Lua. Mas vamos lá. Aí eu disse para ele, então, Apolo 11 foi a primeira a ir para a Lua. Bom, aí já veio a surpresa dele, né? Porque teve outras expedições que foram para a Lua? Pois é, normalmente as pessoas acham que só Apolo 11 foi para a Lua. Pousaram também na superfície da Lua Apolo 12, Apolo 14, Apolo 15, Apolo 16 e Apolo 17. Ué, faltou uma aí no meio, Apolo 13. Apolo 13 eles chegaram até a Lua, deram a volta em torno da Lua e voltaram para a Terra, porque houve a explosão de um cilindro de oxigênio. Tem até filme sobre isso, sobre Apolo 13, né? Mas outra novidade, a primeira missão espacial que chegou na Lua, ela foi soviética. Foi uma sonda que se chocou contra a superfície da Lua. Depois disso, os soviéticos mandaram várias expedições para a Lua com sondas que conseguiram pousar. Mandaram um jipe lunar chamado Vokod, tá? Esse jipe se movimentando na superfície da Lua. Nesse momento tem um jipe chinês se movimentando na superfície da Lua. Tá? E os estadunidenses também mandaram várias sondas para a superfície da Lua.
Tá? Tem uma família de sondas chamadas Luna foram as sondas soviéticas. As estadunidenses eram chamadas de Ranger, tá? Sondas Ranger. Tudo isso assim, em meio ao programa Apollo, essas coisas acontecendo, sondas pequenas chegando lá também. Né? E a primeira tripulada que chegou na Lua foi Apollo 8, que eles chegaram, deram a volta em torno da Lua e voltaram para casa. Depois Apollo 9 girou em torno da Terra só, fez uns testes com a sonda que iria descer na superfície da Lua, encaixar, desencaixar, ver se estava tudo certo. Apollo 10, eles de novo foram para a Lua, deram volta em torno da Lua, usaram essa sonda tripulada, chegaram próximo da superfície da Lua e voltaram e acoplaram de novo com a sonda e voltaram para a Terra. Apollo 11 fizeram tudo igual a Apollo 10, só que dessa vez eles pousaram na superfície da Lua. Tá? E quem levou Jeep para a Lua, como a gente pode ver nessa foto, foi Apollo 14, Apollo 15, 16 e 17. Esses Jeeps eles foram encaixados embaixo da sonda que pousou na superfície da Lua. Tá? Aqui uma outra imagem mostrando a paisagem na Lua, tem lá um astronauta e o Jeep. Aí quem fez essa foto foi o outro astronauta, porque eles iam em duplas e um terceiro ficava na sonda dando volta em torno da Lua. Tá? Bom, aqui é Marte. Marte que tem 2 satélites e aqui a gente vê uma imagem em que aparece uma grande feição aqui, que são chamados vales mariners. Esse vale mariner tem 2 quilômetros de profundidade e 5.000 metros de extensão. Dá mais ou menos aqui a extensão da América do Norte, do Pacífico ao Atlântico. E a gente também vê aqui algumas crateras e também vê uns montes aqui meio arredondados que são vulcões. Aqui um outro hemisfério de Marte e aparece lá o norte. Norte, na verdade, esse é o Polo Sul. Ele está aqui, o que está aparecendo cheio de gelo, né, branco, é o Polo Sul de Marte. E o que a gente vê ali, então, é material congelado de dióxido de carbono e água. Né? E essa coloração avermelhada, alaranjada de Marte, que é devido ao material enferrujado da superfície, o que indica que no passado Marte teve água. Tá? Aqui também é uma projeção cilíndrica de Mercator, no qual a gente vê na parte superior da imagem uma faixa branca, que é o Polo Norte aberto, e ao sul, o Polo Sul aberto, só um pedacinho, e no meio a imagem de Marte. O que acontece é que Marte leva o dobro do tempo da Terra para dar uma volta em torno do Sol, pouco mais do que o dobro, e as estações do ano em Marte também duram o dobro. Mas o curioso é que, quando é verão no norte, a calota polar evapora e a do sul cresce. E quando inverte, quando é verão no sul, aí a calota do sul evapora e a do norte congela. Tá? A gente vê essas manchas escuras aí, são várias feições da superfície de Marte. E aqui é um mapa também em projeção cilíndrica de Mercator, só que está feita a topografia aqui. Então a gente vê ali no norte, uma parte mais lisa na imagem, e do meio para o sul a gente vê coisas enrugadas. Então é curioso que Marte teve uma renovação da superfície na parte norte, talvez por causa de um grande impacto asteroidal que ele sofreu, e portanto ele é um hemisfério mais novo, o norte. E o sul é mais antigo, cheio de crateras aí. E a gente vê também nesse canto aqui da imagem, ó, vou pintar aqui em vermelho, ó, uma sequência aqui com 4 vulcões. Né? São os maiores vulcões do sistema solar, esses daí. E aqui uma imagem com cores, mostrando a topografia. De novo, o que está em azul é mais baixo e poderia ser preenchido por água.
O que está em verde, laranja, amarelo é mais alto. E essa região onde estão os vulcões, está pintado em branco e vermelho, são as mais altas de Marte. Agora mostrando aí o globo, né? Se a gente colocasse água em Marte, como já teve no passado, seria desse jeito aí. Então teríamos aí rios, teríamos oceanos e lagos. Então Marte também perdeu a sua água líquida, que foi evaporada para o espaço. Tá? Talvez. Pergunte, diga. O Arthur fez pergunta no chat. Se o Monte Olimpo de Marte foi extinto, então, o Monte Olimpo, ele aparece nessa imagem, ó, vou marcar ele aqui em vermelho, né? Ó, olha ele aqui, tá? Ele é o maior vulcão do sistema solar. Até o momento que a gente saiba, ele está extinto. Não foi detectado ainda nenhuma erupção vulcânica na superfície de Marte, mas temos evidências que elas aconteceram. A mesma coisa em Vênus. A gente não tem evidência de erupção vulcânica em Vênus, mas elas parecem ser muito recentes, né? Tem até um levantamento dizendo que no caso de Vênus deve ter uns 800 vulcões ativos, tá? Mas a gente nunca conseguiu detectar algum trabalhando, né? Vamos dizer assim. E Marte, a mesma coisa. Tá? Aliás, até por conta da descoberta de fosfina na superfície de Vênus, na atmosfera de Vênus essa semana, né, vale a pena comentar que Marte também existem emissões de metano e outras coisinhas interessantes, né, que nos leva a crer que Marte e Vênus possam ter tido vida no passado e que talvez tenha restado alguma coisa ainda curiosa acontecendo ainda nesses planetas, talvez hajam micro-organismos em Vênus e em Marte, mas a gente não tem evidência de nada disso, né? Aqui imagens da superfície feito por sonda espacial, aqui a gente vê na parte inferior, né, aqui uma asinha da nave banhada aqui por luz solar, aqui estão as placas para receber luz solar, né? Aqui no caso, ou foi feita pela Opportunity ou foi feita pela Curiosity, né? Dois jeepzinhos, né? Rovers, que ficaram por muitos e muitos anos na superfície de Marte, né? Há outros que foram depois, tem um outro chegando agora, né? O Perseverance chegando lá. Mas o que mostra essa imagem? Mostra uma cratera, e a gente vê aqui uma parte muito alisada dessa cratera, aqui assim, ó, vou pintar em vermelho, né, ó, a cratera, indicando que aqui foi coberto por água, para ter essa parte lisa, né? E essas partes com blocos de rocha em volta, indica que houve passagem de água, e esses blocos de rocha foram carregados, tá? Aqui também, esse bloco de rocha principal aqui, ele mostra um lado muito desgastado por água. E todos os outros blocos de rocha, eles apresentam essa estrutura um pouco mais assim compridinho, mostrando que houve um fluxo de água passando aqui no passado. Tá? Aqui a nave, o jeepzinho, ele deixou marcas na superfície com as suas rodas, e ele foi escavando a superfície. Então veja que é um barro solidificado, em que conforme ele foi quebrado aqui, ó, por baixo a gente vê uma superfície esbranquiçada, que é água congelada. Tem gelo aqui embaixo. Então a poucos centímetros e a vários metros de profundidade tem água congelada na superfície de Marte, indicando que essa água então ela estava aí na superfície e ela infiltrou, né? Bom, aqui o jeepzinho ele fez umas perfurações, né? Ó, aqui ele conseguiu perfurar a rocha para tirar uma amostra para analisar do que ela é feita. E aqui tem várias tentativas, ó, que não deu certo. Ele tentou e não deu certo furar aqui. Aí aqui ele teve sucesso, né? Para analisar. Essas são certamente rochas chamadas sedimentares, formadas aí por arenito ou argilito, alguma coisa assim, que foi comprimido e depositado e comprimido aí por um corpo de água
na superfície de Marte. Essa é a imagem mais próxima que a gente tem na superfície de Marte. Aí a gente vê grãozinhos de poeira e umas coisinhas um pouco maiores e arredondadas, indicando que foi tudo formado por água ou na água. Aí uma paisagem típica de Marte, o céu vermelho alaranjado e vários blocos de rocha aí. A mesma coisa nessa imagem. Aqui o Sol se pondo em Marte, ocorre um efeito inverso do da Terra. Quando o Sol se põe lá, o céu fica azulado. Vocês devem estar vendo o Sol como essa coisa brilhante aqui. Ele é visto com quase metade do tamanho do que a gente vê aqui na Terra. E o céu fica mais azulado quando o Sol nasce e quando o Sol se põe. Bom, entrando agora no cinturão de asteroides, a gente tem um único planeta anão no cinturão de asteroides, que é Ceres. Aqui está Ceres, ele é esférico. Aqui a gente vê um lado iluminado pelo Sol, o outro está escuro. Tem aqui uma cratera com umas coisas brancas aqui, indicando que recentemente houve impacto ali e escavou, mostrando que por baixo de uma superfície rochosa e arenosa tem material congelado. Então Ceres também é uma mistura de água congelada com material rochoso na superfície. Tá? Aqui tem algumas informações. Olha, período orbital 4 anos e meio em torno do Sol, né, para completar um ano. Diâmetro equatorial 975 km por 909 km. Então ele tem quase 1000 km. Né? Por que 909? É porque norte e sul ele é levemente achatado. É igual acontece na Terra e em vários planetas. Conforme gira em torno do próprio eixo, no Equador fica um pouco mais largo e nos polos fica mais apertadinho, né? Fica achatado. Aqui está Vesta, o maior asteroide do Sistema Solar. Ele tem pouco mais de 500 km de diâmetro. Também é quase arredondado. Aqui a gente pode ver, né, que ele está mais arredondado. O que aconteceu é que Vesta era arredondado. Ele poderia ser chamado, inclusive, de um planeta anão. Só que ele sofreu um impacto ao longo da sua história que arrancou um pedaço dele, de forma que hoje a gente não vê um pedaço. Então ele não é esférico. Ele seria igual você pegar assim, uma laranja ou um limão e cortar uma tampinha. Então está faltando uma tampinha nele. De forma que a gente consegue ver diretamente as rochas do manto de Vesta. Tá? Aqui o asteroide Eros, eu mostro aqui 4 imagens que são de diferentes distâncias, em que a sonda japonesa estava se aproximando e foi fazendo essas imagens da superfície do asteroide. E aqui mais perto ainda. Uma superfície granulada. Né? Bom, deixamos o cinturão de asteroides para trás e agora Júpiter. Júpiter, bom, aí eu atualizei, está 79 satélites. E aqui a gente vê que é só a atmosfera de Júpiter. Então, todas essas faixas de cores diferentes, tudo isso se deve à rotação de Júpiter, que ele gira muito rápido em torno do próprio eixo, e ficam essas faixas paralelas ao Equador. E também formam-se redemoinhos. Né? Então, a gente vê aqui ó, a chamada grande mancha vermelha. Estou marcando em vermelho aqui. De diâmetro, essa mancha ela tem 3,5 planetas Terra. Cabe 3 planetas Terra e meio aqui dentro dessa mancha vermelha. E ela é uma mancha que está em Júpiter há pelo menos uns 400 anos. Então são vários redemoinhos. A gente vê aí outros, aqui ó, esbranquiçadinho, ó, um aqui, outro aqui, ó, estou marcando com a canetinha, ó, tá? Tem outros por aqui. E tem várias perturbações aqui em volta dessa mancha vermelha. Né? Ó, lá mais para o norte, ó, tem outros. São grandes furacões isso tudo. Então imagina um furacão com 3 vezes o tamanho do planeta Terra aqui. E vocês devem estar vendo também aqui uma manchinha enegrecida, né, aí na superfície de Júpiter. Eu estou tentando apagar o resto aqui. Bom, deixa eu marcar agora aqui em amarelo, vai, aqui ó, marquei em vermelho, peraí, tirar isso aqui.
Aqui, ó, tem esse disquinho aqui, ó, tá vendo? Isso daí é é uma sombra provocado por um dos satélites, tá? O satélite ele está mais ou menos por aqui assim, ó. Deixa eu pôr, ele deve ser o satélite Io, que é o mais próximo de Júpiter, e aí ele provoca pequenos eclipses na superfície de Júpiter. Bom, aqui Saturno está desatualizado. Eu botei aqui 62, mas está errado. É 82, né? Eu preciso atualizar esse PowerPoint ali, ó. 82 satélites. Aqui a gente tem duas imagens diferentes com os anéis de Saturno, ele projetando sombras aí em volta. Aqui são 5 imagens de Saturno mostrando que, como ele tem uma inclinação no eixo, conforme ele gira em torno do Sol, a gente pode ver ele mudando de aspecto ao longo do tempo. Enquanto Júpiter dá uma volta em torno do Sol a cada 12 anos, Saturno dá uma volta em torno do Sol a cada 29 anos. Então, ao longo desses 29 anos, a gente pode ver Saturno nessas diferentes posições. Tá? Aqui é uma imagem feita pela sonda espacial Cassini, que foi uma sonda enviada para Saturno e ficou lá mais de 10 anos. E isso daqui não é desenho não, tá? Isso aqui é imagem real. Ela passou por trás de Saturno, de forma que Saturno fizesse um eclipse do Sol, que ele ficasse na frente do Sol. Então o que nós estamos vendo aí é a luz do Sol passando pelos anéis de Saturno, pela atmosfera de Saturno, e a gente vê que aquilo que a gente chamaria normalmente de anéis, né, que é isso daqui, ó, é metade do que na verdade a gente consegue ver. Aqui os anéis eles são o dobro do tamanho, tá? E esse anel mais externo aqui, ele é formado aqui pelo satélite Enceladus, que é um satélite que o tempo todo joga vapor d'água na atmosfera. Ele tem um oceano por baixo de uma capa de gelo e esse anel é formado por cristais de gelo. Uma outra curiosidade que a gente vê aqui é a Terra. É a Terra, olha lá, está até escrito lá, Terra. Vou marcar aqui em vermelho, ó. É esse pontinho, esse pontinho branco que está aqui, ó, que eu pus em vermelho e chamei a atenção. Então é a Terra vista no meio dos anéis de Saturno, né? Lá longe. Bom, aí uma sonda que foi carregada pela nave Cassini, chamada Huygens, sonda Huygens, pousou na superfície do maior satélite de Saturno, que é Titã. Então aqui está a imagem, duas imagens, né? Uma colorida e outra em preto e branco, da superfície de Titã, cuja temperatura aí é de uns 200 graus abaixo de zero. E o que a gente vê aí formando blocos rochosos é água congelada. Então a água faz o papel das rochas na superfície de Titã. E tem líquidos também na superfície de Titã. Só que o líquido lá é metano. Metano e propano, que aqui na Terra são gases, lá eles são líquidos. Tá? E tem oceanos, tem rios, tem mares, tem lagos. E aqui uma imagem mais completa. Então o que aparece em escuro nessa imagem são os líquidos na superfície de Titã. Bom, agora vamos para Urano. Como é que Urano foi descoberto? Bom, Urano só é visível por meio de telescópios. Tem pessoas que enxergam muito bem num céu muito... Oi, diga, pergunta. Diga. Chovendo em Titã. Isso, então. Titã, ele tem um ciclo de evaporação do metano e do propano, que formam nuvens e depois chove esses compostos de hidrocarbonetos, né? O pessoal aí chegou até a exagerar uma época dizendo que em Titã chove petróleo, né? Não é bem petróleo, né? Mas seriam esses compostos aí de metano e propano, né? Então chove em Titã, exatamente. Então tem
líquidos e tem sólidos. É um astro muito curioso e grande potencial para se encontrar seres vivos lá também. Bom, no caso de Urano, né? Urano, então, ele pode ser visto a olho nu, porque enxerga muito bem, num céu muito escuro e sabendo para onde tem que olhar, né? Afora isso, ele nunca foi visto até o ano de 1781, dia 13 de março. Ele foi avistado pelo William Herschel e pela Caroline Lucretia Herschel, irmã dele. Eu faço questão de enfatizar isso porque sempre é dado ou creditada a descoberta ao William Herschel. A gente vive numa ciência muito machista, né? Não é só astronomia, todas elas são muito machistas, né? E normalmente as mulheres são esquecidas, né? Só no século XX é que na astronomia as mulheres passaram a ter valor. Mas eu gosto de lembrar que a Caroline, irmã do William Herschel, ela foi coautora nessa descoberta. Os dois estavam juntos, os dois observavam o céu juntos, e não tem por que dizer que ele descobriu, né? Porque ela também descobriu, porque os dois ficaram em dúvida sobre que astro era aquele. Eles achavam que era um cometa, e observaram por várias noites e perceberam que o deslocamento era muito devagar, né? Portanto, considerou-se que era um novo planeta, né? Estrela, impossível dizer que era uma estrela que eles não conheciam, porque o céu estava bem mapeado, né? E foi o primeiro astro descoberto com o uso do telescópio, né? Então está aí Urano, hoje, feito com imagens pelo telescópio espacial Hubble. Aí ele aparece em 3 posições: 15 de agosto de 2005, 8 de agosto de 2007, 9 de agosto de 2007, né? De um dia para o outro aí, mostrando que ele tem anéis, né? Tem 27 satélites em torno dele, e aparecem essas manchas aí branca, mostrando que ele tem também nuvens em torno dele girando, né? Agora, o curioso é que vocês estão vendo ele numa imagem muito inclinado. Ele é assim mesmo. Então, aqui o que a gente está vendo assim como se fosse o nosso padrão de horizonte é a órbita dos planetas em torno do Sol, ou o equador do Sol. Então, ele está inclinado, veja, ele está perpendicular à órbita, né? Então, é um astro que deve ter sofrido um impacto e ele foi deitado na órbita dele, tá? Depois vem Netuno. Netuno, o que aconteceu? A historinha aqui é feita em 2 slides, né? Primeiro, 1820, esse Alex Bovar afirmou que a órbita de Urano estava perturbada. Então, quando eles calcularam a órbita de Urano em volta do Sol, ela não fechava direitinho um anel. Então, deveria ter algum astro puxando Urano para fora. Aí desconfiou-se que haveria, então, um outro planeta, né? Aí, 2 caras, o John Adams, em Cambridge, inglês, Urbain Le Verrier, em Paris, francês, né? Descobriram que a perturbação era causada por uma massa planetária. Fizeram isso de forma independente, usando conhecimentos da chamada mecânica celeste, que usa a gravitação universal, né? E aí eles calcularam a posição desse novo planeta e acertaram. Então ele foi descoberto pelo cálculo, né? E aí no outro slide está ali, ó, o Adams enviou os resultados para o observatório de Greenwich e o Le Verrier enviou para o observatório de Berlim. E em 23 de setembro de 1846, o John Gale e o D'Arrest fizeram a descoberta e a confirmação da posição de Netuno pelo telescópio. Então vejam, 4 pessoas trabalharam para chegar na descoberta do planeta Netuno. Aqui está a imagem dele, 14 satélites. Essa imagem foi feita pela Voyager 2, que passou por ele em 1989. 1986 a Voyager 2 passou por Urano e em 89 passou por Netuno. E aí também mostra uma atmosfera com nuvens
e ele gira, e ele tem redemoinhos. Muito bem. Depois Plutão. Bom, Plutão ele foi descoberto 13 de março de 1930 por Clyde Tombaugh usando o telescópio. E essa historinha veio desde 1914 com Percival Lowell, que afirmou que havia outro planeta a partir de perturbações nas órbitas de Urano e de Netuno. Então, devia ter alguma coisa puxando para lá, né? E aí, portanto, o Clyde Tombaugh descobriu Plutão. Isso não resolveu a situação. Não vou entrar em detalhes, só se vocês me perguntarem. Mas aqui é uma imagem feita pelo telescópio espacial Hubble, no qual a gente vê à esquerda Plutão, e ali tem Caronte, tá? Charon, né? Caronte, tem Hidra, Nix, o P4 e o P5. Tá? E depois na imagem da direita mostra aí esses 5 satélites, né? Olha lá, Caronte, Nix, Hidra, Styx e Kerberos. Né? Esses nomes aí, Styx e Kerberos, eram os nomes dos cães, ou o cão de 2 cabeças que guarda a porta do inferno na mitologia grega, né? Porque Plutão é latino, e em grego é Hades, que seria o senhor dos infernos. Tá? Bom, e aqui nessa imagem, vocês estão vendo aí 3 objetos animados. O maior deles é Plutão, o segundo em tamanho é Caronte, e o terceiro é Hidra. Note que Hidra ele é bem alongadinho e sempre apresenta o mesmo lado para Plutão. Assim como Plutão também apresenta sempre o mesmo lado para Caronte. E Caronte apresenta sempre o mesmo lado para Plutão. E note também que tem uma cruz no meio, que essa cruz é o centro de massa do sistema Plutão-Caronte. Então veja que Plutão gira em torno do centro de massa. Então é aquele negócio, Plutão gira em torno de Caronte, e Caronte gira em torno de Plutão. Então esse é um caso de planeta duplo, tá? Porque um gira em torno do outro. E eles estão muito próximos entre si. E Hidra é um astro que ficou alongado por causa da gravidade de Plutão. Tá? Então provavelmente esses astros devem ter surgido por colisões e acabaram se constituindo nesse sistema em que eles estão presos gravitacionalmente um ao outro, tá? Exibindo sempre a mesma face um para o outro. Plutão é muito parecido com o maior satélite de Netuno, tá? Chamado Tritão. Bom, vamos ver aqui imagens de Plutão e Caronte. Plutão é o maior, Caronte é o menor. A gente vê aí cores distintas na superfície. Claro que aí eles estão sendo mostrados realmente nos tamanhos que eles são, relativamente um ao outro, mas não em distância. Aqui uma imagem mais detalhada da superfície de Plutão, na qual se descobriu que ele está cheio de materiais congelados, e não só isso, tem crateras e tem evidências de que há movimento desse gelo. Então isso acontece com todos os corpos congelados do sistema solar. Parece que tem uma fonte de calor por baixo, como se fosse o movimento de convecção do manto da Terra. Então tem um movimento de convecção, em que esquenta embaixo, o material sobe, resfria e carrega, empurra o que está na superfície. E aí, no caso, é gelo. Então deve ter um oceano de água por baixo dessa capa de gelo na superfície de Plutão. Tá? Bom, agora vamos para o lado da ficção, né? Porque ninguém conhece as imagens. Né? Aqui é um desenho imaginário do que deve ser Haumea. Vejam que ele é bem alongado, tem 2 satélites. Tem aí 2 borrões, ou melhor, 3 borrões, né? Os borrões mostrando aqui, ó, essa imagem de Haumea vista ao telescópio, aqui a imagem de outro satélite, aqui a imagem de outro satélite, né? Tudo borrado, né? A gente mal consegue ver esses astros aí, né? Deixa eu tentar usar o amarelo aqui, não ajuda muito. Bom, Haumea demora 283 anos para dar uma volta do Sol, diâmetro equatorial de 1.600 km.
Makemake, esse está mais longe ainda, olha, parece uma estrela na imagem, né? Está refletindo a luz do Sol. É uma imagem assim feita com muito tempo de exposição para poder aparecer, por isso que ficou esse borrado, né? 309 anos para dar uma volta em torno do Sol. E aí o diâmetro, né? Ele não é esférico, né? Ele é irregular também. 739 por 715 por 710, mas ele é também praticamente uma bolinha deformada, né? Esse nome Makemake também é um nome de deuses, né? Haumea, Makemake são deuses da cultura havaiana. Tá? Eris. Eris, um satélite, demora 557 anos para dar uma volta em torno do Sol, diâmetro equatorial 3.094 km, ele é praticamente do tamanho de Plutão, apesar que esse número aqui, 3.094, ele deve estar com um erro aí de pelo menos uns 600 km, porque tem fontes que aparecem como 2.400, que é o que a gente imagina que seja Plutão, e aí alguns colocam que ele é um pouquinho menor que Plutão, então esse diâmetro aí, 3.000, 2.000, é difícil medir o diâmetro de um negócio que aparece como essa mancha clara aqui, né? E aqui está o satélite Dysnomia, que orbita em torno de Eris. Tá? Eris é um planeta anão que recebeu esse nome, é o deus da discórdia, porque quando ele foi encontrado, havia essa possibilidade dele ser maior do que Plutão. E aí é que veio a discórdia. E agora, vamos chamar Eris de 10º planeta ou vamos reconsiderar a situação de Plutão? E aí foi reconsiderada a situação de Plutão, e quando Plutão, então, por causa dele foi criado aquela definição em 2006 do que é planeta, para diferenciar do planeta não, portanto, a partir daí, Eris tornou-se planeta não, Plutão planeta não, Ceres planeta não, o Makemake e o Haumea também foram chamados de planetas anões. Né? Aqui, para vocês terem uma ideia relativamente às órbitas, né? Lá no meio o Sol, em amarelinho, tem em branco a órbita de Netuno, e depois essa confusão de órbitas aí em azul, que é Plutão, Eris, Haumea, e o Makemake que está em rosinha. Isso mostra que eles cruzam as órbitas um dos outros. Inclusive, Plutão cruza a órbita de Netuno. Né? Então, eles não são senhores e senhoras das órbitas deles, não são soberanos. Né? Eles estão tudo misturados nesse cinturão transnetuniano, o cinturão de Kuiper. Tá? Aqui tem uma barrinha mostrando 30 AU. AU seria unidade astronômica. A unidade astronômica, por padrão, é a medida da Terra, da distância entre a Terra e o Sol, 150 milhões de quilômetros. Isso é chamado de uma unidade astronômica. Netuno está distante do Sol perto de 40 unidades astronômicas. Aqui, um outro diagrama mostrando agora as órbitas lá para dentro. Né? Tem o Sol, tem a Terra, Vênus, tem Mercúrio, tem Marte. Aí em vermelho, bom, em azul estão os planetas, em vermelho os planetas anões. Aí está lá em vermelho Ceres, depois vem em azul Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aí vem as órbitas em vermelho de Plutão, Haumea, Makemake e Eris, mostrando que eles não estão no mesmo plano. Note que os azuis, que são os planetas, assim como Ceres, eles estão no plano, no mesmo plano de órbita. Ceres está levemente inclinado, mas os outros estão muito inclinados. Makemake, Eris, Haumea, Plutão, o que mostra que todos eles são de origem de cometas ou asteroides gigantes. E falando em cometa, agora é a parte final aqui, a visão de um cometa. Né? Então a gente está vendo aqui uma foto feita à noite, e lá no horizonte tem uma coisa brilhante com uma cauda. Né? Esse é o cometa. Né? Aqui o Ikei Azang, esse cometa, vejam que apareceu ali a imagem de uma galáxia nessa foto, e tem o cometa aí com a cauda, né? Luminosa. Né? Aqui o cometa Rehoboth,
Se vocês notarem, ele tem até duas caudas ali, que está sendo mostrado. Aqui uma imagem do cometa Hale-Bopp. Essa foto eu fiz. Eu fiz usando máquina fotográfica, aqueles filmes antigos que a gente usava, que a gente chama de filme de gelatina, que é uma fase anterior à digital, né? E aí aparece uma foto de 2 minutos de exposição para que os fótons refletidos pelo cometa, né, da luz do Sol, chegassem na câmera acoplado a um telescópio, e eu fotografei, né? Então a gente vê uma parte bem luminosa ali, que é o núcleo do cometa, e essa parte gasosa, que é a cabeleira ou cauda do cometa, né? Bom, a ideia é que os cometas devem vir da nuvem de Oort, tá aí a origem dos cometas, nuvem de Oort, que deve ter uns 100 bilhões de cometas, e está marcado ali, ó, 100 mil UA, 100 mil unidades astronômicas, e de novo, ó lá, distância entre a Terra e o Sol é uma unidade astronômica, e o cometa ele sofre uma perturbação por estrelas da vizinhança, e também sofre a perturbação, claro, que o Sol que puxa o cometa, né? Então, aqui está marcado aí, ó, o que seria a órbita desse cometa, né? Ele faria uma grande elipse. Então, ele vem, passa próximo da Terra, do Sol e vai embora. Mas tem um outro planetinha ali, ó, que pode perturbar a órbita desse cometa e ele ficar com essa nova órbita em verde, portanto, aprisionado no sistema solar interior. Tá? Aqui, estrutura de um cometa. Então está aqui o Sol e a órbita elíptica extremamente alongada do cometa. Então está ali ele antes, né? É uma rocha recoberta com gelo de água e CO2. Então tem aí uma fotografia do núcleo do cometa Halley, aproximadamente 12 km por 8 km. Conforme ele vai se aproximando do Sol, esse material começa a sofrer com o calor e vai evaporando, formando essa cabeleira de gás e poeira em volta do cometa. E isso tudo, aí tem esse desenho que apareceu aí, que o Sol ele emite o chamado vento solar. E aí o vento solar ele é formado por partículas de prótons, de elétrons, que são ejetados pelo Sol. E aí, essa cabeleira, ela sofre o impacto desse vento solar. Por isso que está mostrando ali, ó, cauda gerada pelo vento solar e pela radiação. Então, a cauda, ela fica em posição oposta ao Sol. Então, conforme o cometa se aproxima mais do Sol, num ponto que a gente chama de periélio, periélio é todo ponto da órbita em que um astro chega perto do Sol. Tá aí outro conceito. Aí, ele, portanto, atinge a sua cauda mais extensa. E a cauda, portanto, aqui como está mostrando o cometa Oeste, né? Ali a cauda vai diminuindo depois o tamanho novamente conforme se afasta do Sol, e a cauda sempre apontando na direção contrária ao Sol. E, portanto, depois o cometa volta a se tornar uma rocha coberta com gelo, de água, de CO2 nas regiões mais afastadas. O oposto ao periélio, periélio é o ponto mais próximo que um astro atinge na órbita, é o afélio, o ponto mais distante que um astro atinge na órbita. Tá? Aí a imagem do núcleo do cometa Halley, a gente vê um bloco aparentemente rochoso emitindo gases, alguma partícula. Né? Aí o cometa Tempel, ele aparece aí em 4 imagens. Ele estava girando e a sonda espacial também girou em torno dele. E aqui ele não tinha ainda a formação da coma, que seria aquela atmosfera em volta. Aqui ele ainda é um bloco de rocha congelado, mostrando para a gente crateras de impacto que ele sofre e uma superfície renovada constantemente por causa dos gases que escapam dele. Né? Aí o cometa Wild 2, também mostrando uma superfície bastante enrugada, também feito por uma sonda espacial, ainda sem a cabeleira, a gente vê o bloco rochoso. Né? Aqui o cometa Hartley 2, e ele é curioso, né? Ele é o que a gente chama de uma pilha de escombros. Então ele é um monte de blocos rochosos misturados com
materiais congelados, e veja como ele formou quase que um pescocinho ali, né? Duas áreas um pouco mais grossinhas, e numa delas, veja que, aliás, nas duas, né, tem emissão de gás, mas em uma delas tem mais. Então, foram imagens que as sondas espaciais conseguiram. Tem esse cometa Borrelly, e aqui um diagrama, que é o último, né, slide, mostrando como que deve ser. Né? Então, por dentro, o cometa ele deve ter esses grandes blocos de materiais congelados e tem materiais misturados em volta, dando a liga, né, disso aí. E aí, na superfície, tem um material mais carbonáceo, escuro, tampando como se fosse uma crosta. E aí, quando chega perto do Sol, esquenta e vai abrindo esses buracos. E é por onde sai a poeira, os jatos de poeira, o jato de vapor. E isso sempre gera rotação no cometa, porque é como se fosse jatos mesmo, né? E o cometa fica girando, né? Bom, e os cometas são, portanto, o resto da formação do Sistema Solar. Tirando essa capa de gelo, eles são muito parecidos com os asteroides, e talvez alguns deles sejam blocos rochosos cobertos por substâncias congeladas, e que vão originar os asteroides. E está cheio de corpos no Sistema Solar que a gente não sabe dizer se é asteroide, se é cometa, porque está tão longe que a gente não consegue dizer o que eles são. Tá? Aí eles são chamados de corpos centauros. Tá? Seriam asteroides ou cometas que estão na região de Saturno, por exemplo. Tá? Bom,